Graça e paz, boa noite. Já são 23 horas e 15 minutos. Aqui estou eu com todos vocês. Muito boa noite aos senhores que me escutam aqui da Europa, do Portugal continental, Portugal, as ilhas, penínsulas. Vocês que me escutam aqui da fronteira da Espanha, Vigo, vocês que me escutam de toda a Espanha, outros que me escutam desde Andorra, França, vocês que me escutam já na Alemanha, Nederlândia, Holanda, vocês que me escutam na Suíça, vocês que me escutam na Itália, em Milão, vocês que me escutam em quase todos os países aqui da Europa. E também bom dia, boa tarde, boa noite para as demais pessoas que agora se encontram em um outro continente, onde o fuso horário é distinto ao fuso horário aqui da Europa, sabendo que na Europa também há fusos horários distintos. Portugal é 1 hora atrás da Espanha, a Espanha é 1 hora à frente de Portugal. Só para que você tenha uma ideia, no leste europeu, os horários são distintos. Tem países que o fuso horário é 5 horas na frente da Europa, da parte sul da Europa. Por exemplo, a Rússia, que já é o final da Europa. Só a Rússia, se não me equivoco, tem mais de 11 fusos horários. Mais de 11 fusos horários. Eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra de fé, amor e esperança, de reflexão. Como eu sempre digo a todos os senhores, sem importar o seu credo religioso, eu convido a todos que tenham em vossas casas que possam acompanhar-me na leitura da Bíblia ou colocar num pedaço de papel ou num caderno, anotar capítulos e versículos e livros que eu vou ler para você. Hoje eu vou ler aqui o livro de 1 João. Vou falar do livro de 1 João, o capítulo 3 de 1 João. Eu gostaria que as pessoas que me ouvem nessa noite tivessem entendimento, sentasse e parasse para meditar, pensar na vida dela. Principalmente você que está começando no Evangelho, você que está engateando, quem está engateando ainda está tomando leitinho. E normalmente aqueles que estão começando recentemente
tem 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, eles já pensam que sabem muito. Não é que eles não saibam. É que às vezes a fé emotiva faz com que a pessoa venha cometer erros inconscientemente. Erros que podem levar outras pessoas ou induzir a pessoa a algo errado. Mas eu não culpabilizo a esse irmão ou a essa irmã que talvez foi orientado, foi ensinado por alguém que não tem uma estrutura espiritual, não tem uma caminhada espiritual, não teve um encontro com Deus, não teve experiência com Deus, que é algo muito importante, as experiências com Deus. Quando eu venho aqui falar do Evangelho para vocês, eu não venho falar porque eu me acho alguma coisa, não. Aliás, eu sempre estou aprendendo e sempre estou buscando aprender mais e mais. Digo que tenho aprendido tanto. E aprendi muitas coisas com um pastor que faleceu há pouco tempo, mas ainda sigo acompanhando porque ele deixou mais de 2.500 vídeos e pregações. São coisas estupefactas, são coisas realmente impactantes que muitos pastores, bispos, líderes de igreja, presbíteros não sabem, não conhecem, pregam errado. E eu vim aprendendo com essas pessoas. Mas não foi com a sabedoria humana, foi com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E olha que eu já tinha formação em teologia, já tinha feito mestrado, doutorado. E nós, às vezes, pensamos que sabemos tudo e pensamos que já podemos chegar e dizer, eu sei. Não. Nós sempre estamos aprendendo, principalmente com os anciões. Eu lembro que quando Moisés se sentia cansado, porque o fardo que estava sobre ele era grande, Deus mandou que ele separasse 70 anciãos para que pudesse ajudar ele no labor de orientar o povo que ele havia liberto do Egito. Tem pessoas que desejam ser pastor. Eu não quero que você perda esse desejo, não. Mas qual é o desejo que você tem de ser pastor? Para que você quer ser pastor? Para ser como Paulo, como Mateus, como Tiago, como Lucas, como João, como João Batista? Porque esses homens pagaram um alto preço
por pregar o Evangelho de Cristo e pagaram com as suas próprias vidas. Hoje eu posso dizer que andei o mundo a pregar o Evangelho. E de repente você diz, eu não fui porque eu não tive condição. Não, você tem condição sim. Mas antes de eu vir pregar o Evangelho ao mundo afora, foi difícil. Tive que aprender novos idiomas. E não é só aprender de qualquer maneira, não. É você se esmerar, se dedicar em aprender a falar perfeitamente, para que você possa, então, levar a palavra à pessoa de maneira que a pessoa te entenda corretamente. Conheço muitos pastores que já vieram aqui para fora e até hoje não aprenderam a falar o idioma mais fácil, que seria o espanhol. De lá os outros, mas não os julgo. Mas antes de chegar aqui e ser pastor, eu evangelizei, eu preguei no meu país. E preguei no meu país não foi em tempos lindos, maravilhosos. Eu preguei o Evangelho no meu país nos lugares mais difíceis, nos lugares aonde muitos pastores de gravatinha, que quer andar bonito, carrão, essas coisas, não entraram e nem entram. Aí eu pergunto para você, eu vejo hoje em dia muitas pessoas usando a internet para evangelizar. E às vezes eu fico até triste porque evangeliza de maneira errada. Às vezes você fala algo na internet, ou publica algo, ou escreve algo, que ao teu parecer está correto. E realmente está correto aquilo que você de repente escreveu ali. Mas você tem que ter discernimento espiritual e inteligência, porque aquilo que para você parece ser correto e parece ser inofensivo, para quem não conhece Jesus ainda, é algo sumamente agressivo. E até nisso você tem que vigiar no que você escreve. Porque dessa forma, você vai estar vacinando pessoas que vivem no teu bairro, pessoas da tua família, que você nem sabe que você está vacinando ela contra o Evangelho de Cristo. Deixa eu te ensinar uma coisa para você entender. Quando você coloca algo ali na internet, até com boa intenção, você tem que pensar. Eu não sou muito de redes sociais. Não sou muito. Tenho um Instagram privado, não escrevo muito. Às vezes eu coloco uma foto minha da minha filha e dificilmente eu publico, escrevo. Mas pastor, é uma ferramenta boa para pregar o Evangelho. É uma ferramenta boa para pregar o Evangelho? Hoje há essa ferramenta para pregar o Evangelho. Mas muitas pessoas não sabem usar essa ferramenta para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho aí, pela internet, é fácil. Eu digo que é fácil pregar o Evangelho aí. Pregar o Evangelho aí é fácil. Por exemplo,
Na época que eu comecei a evangelizar, pregar o evangelho, não existia smartphone, não existia o YouTube. Nós tínhamos que bater de porta em porta, de casa em casa. E eu ia nas comunidades mais pobres. Tem quem está começando agora o evangelho e nunca entrou em uma comunidade pobre. Eu pergunto para você, você já evangelizou na Vila Cruzeiro? Você já evangelizou na Vila da Penha? Você já evangelizou no Complexo do Alemão? De frente fica o Morro da Baiana. Você já evangelizou no Morro da Baiana? Você já evangelizou na Grota? Na Fazendinha? Você já evangelizou na Vila do João? Você já evangelizou no Acari? No Amarelinho? No Parque das Nações? Eu já entrei em todas essas comunidades, na Rocinha, para pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho na praça pública, não que não devamos pregar ali, devemos de pregar o evangelho a qualquer criatura. Mas temos que buscar levar o evangelho àquelas pessoas que estão sofrendo mais que aquelas que estão na cidade. Porque as que vivem na cidade, ela tem um acesso maior ao evangelho. Tem mais igrejas perto da casa, sempre tem alguém dando um folheto. Mas aquelas que vivem dentro das comunidades, tu já foi lá dentro de Duque de Caxias, na favela Beira-Mar, pregar o evangelho? Eu já entrei lá. Eu fui pastor do Complexo do Alemão, em Ramos. Eu evangelizei no Morro da Baiana, eu evangelizei na Grota, na Fazendinha. Eu evangelizei na Vila da Penha, na Vila Cruzeiro. Todas aquelas favelas que estão ali ao redor, eu evangelizei, eu entrei dentro delas. Entrava dentro dela com um coletezinho, com o nome da igreja, instituição, e graças a Deus, eles nos respeitavam a nós e a todos os que entram para pregar o evangelho e fazer o bem, eles respeitam. Eu lembro que na minha época, quando eu chegava para evangelizar com um grupo, eles já nos conheciam. Quando via que nós estávamos entrando, eles diziam, olha, ali viu um pastor. E o que mandava dizia assim, olha, esconde aí as armas, esconde aí. Teve um que não escondeu, ele falou, ô teu vacilão, esconde a arma aí, pá, não tá vendo o pastor aí não? Pô, mó vacilão, desculpa aí, pastor, ele não tem respeito não. Pô, teu vacilão, a minha mãe vai na igreja desse pastor aí, esse pastor é maneirão. Olha como é que ele pensava, esse pastor é maneirão, mas ele estava na vida do crime.
estava com armas. Ele chegava para mim e dizia assim: pastor, o senhor pode orar aqui para mim e pelos demais aqui? Eu orava. A gente tem que ter inteligência. Ó, a gente quer fazer um assalto grande para dar uma moral aqui pro pessoal da comunidade. Ora para Deus abençoar, pastor. Você acha que eu gritava? Não, que é isso? Se eu fizer isso, tá errado. Vai para a igreja. Não, eu usava a inteligência. Você não ora falando, você ora pensando. Eu dizia para ele: fecha os olhos aí, eu vou pôr a mão na tua cabeça, vou te abençoar. E pondo a mão na cabeça dele, com a permissão dele, eu dizia: Senhor, livra essa alma dessa vida que ela está levando, porque o diabo quer ceifar a alma dela. Não permita que eles façam nada disso que eles querem fazer. Eles pensam que está fazendo isso para fazer o bem, mas na realidade está fazendo o mal. Mas orando aqui em pensamento, não na palavra, porque ele não podia escutar o que eu estava falando. E eu dizia na minha cabeça: tomara que dê tudo errado em nome de Jesus. E no final eu olhava para ele e dizia assim: repita comigo, amém. Eles diziam: amém, pastor, amém. E todo o grupo entrava lá. E todo domingo nós colocávamos ônibus dentro das comunidades para pegar as pessoas pobres para levar para a igreja. Porque elas não tinham condição, viviam de maneira precária. Precária. Já tive que me esconder de tiroteio, polícia andando, pessoa que eu acabo... Eu não falo isso para me gloriar, não. Olha, eu entrava numa favela e tinha um rapaz jovem com um fuzil na mão. Eu falei de Jesus para ele. Não, eu estou nessa parada mesmo, eu quero mudar de vida. Não, mas Jesus quer você, tal. Aceita Jesus, toma aqui, deixa eu orar por você. Não, se liga aí, pastor, te respeito, tudo bem. Vai lá, deixa eu seguir meu caminho. Tá bom, então. Mas eu sempre vou orar por você. E eu entrei para evangelizar com um grupo. E evangelizamos a muitos lá para dentro. Daqui a pouco começou um tiroteio tão grande, pessoal. Mas tão grande, que eu estava passando, a senhora me reconheceu, sabia que eu era da igreja. Entra, pastor, entra, pessoal. E nós ficamos abaixadinhos lá. Quando acabou o tiroteio, acabou tudo, nós saímos. E quando a gente ia saindo pela entrada, por onde a gente havia entrado na favela, aquele rapaz que eu havia evangelizado, que estava segurando o fuzil, estava lá no chão, cheio de tiro, sem ensanguentado, morto. Mas ele teve uma oportunidade ali. Eu falei de Jesus para ele. Eu peço só para você pensar, meditar. Eu já cometi muitos erros sendo pastor. Sabe por quê? Porque eu era infantil. De repente você tem 50 anos, 60, 70 e está começando agora. E como você está começando agora, você está engateando como se fosse um bebê. Então você ainda é muito infantil, você está aprendendo, está comendo papinha. Então você tem que pensar muito nas coisas que você faz. Por exemplo, eu não sou muito apologista, não sou contra, e também não estou aqui para que você
pense que eu sou contra alguma coisa. Essa é uma opinião minha. Deus deixou o livre-arbítrio. Cada quem faz aquilo que quer. Antigamente, quando as redes sociais começou, eu tinha. Mas eu saí das redes sociais, sabe por quê? Porque eu comecei a ver que no meio das redes sociais existia muita coisa ruim, que era usada para fazer o mal, para destruir, para sujar o coração. Aquelas pessoas que tinham algo contra aquela outra pessoa, até contra familiar, irmão contra irmão, que fica mandando indireta através de escritura. Deus me alcançou com essa misericórdia porque Deus já tinha um plano na minha vida. Você não é formado pastor, não. Você, quando vem ao mundo, quando você nasce pastor. Deus já tem um propósito para que você seja pastor desde o ventre materno. É por isso que você vê muitos que entram e não permanecem. E hoje estão aí, né? Que Deus tenha misericórdia da vida deles e eles pelo menos possam voltar e servir a Deus no átrio. Mas estão perdidos no mundo da droga, da bebida. Eu conheço muitos. Então, por favor, cuidado com aquilo que você escreve na rede social, porque o que pode parecer para você inofensivo, para outra pessoa pode ser agressivo. E aquela pessoa que te conhece, ela vai dizer assim: ah, esse daí, antes de se converter, andava na casa de fulano, de Beltrano, saía com as meninas, só com a intenção de ter relação com uma e com outra. Pessoal, você pensa que eles não falam? Falam. E agora está ali, escrevendo, mandando boca, como se ele fosse o santo, querendo ser melhor que os outros. Porque as pessoas julgam, as pessoas falam. Você tem que dar um bom testemunho. Não é com as tuas palavras, não é com aquilo que tu escreve que você vai dar um bom testemunho. O bom testemunho é como Paulo disse: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. As pessoas têm que olhar para você e ver que em você há uma diferença. Antigamente, quando eu estava ali no início e que eu pregava, eu tinha o hábito de querer defender muito a igreja. Chegava até a discutir com outros irmãos de outras igrejas. Hoje eu já não faço isso. Lê o que está escrito lá no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se não está de acordo, cada quem segue seu rumo. Porque Deus recebe tanto aquele que acredita em naquilo, como aquele que não acredita. Deus é Deus de quem come e é Deus de quem não come. Porque quem come, come para Deus. E quem não come,
também o faz para Deus. Assim que Deus é Deus de todos. Deixa, por favor, se você for entrar nas suas redes sociais, que seja para partilhar com a sua família. Tenha cuidado. Já vi muitos relacionamentos, matrimônios ser destruídos por causa de rede social. Já vi muitos familiares estão brigados sem se falar até hoje, se odeiam por causa de redes sociais. Demonstra que você é de Deus com a sua boca fechada. Eu já disse isso outrora. Todo homem ser tardio ao falar e pronto ao escutar. Quando há uma mudança verdadeira na tua vida, você não faz força, não faz nada. As pessoas percebem. Sem que você diga uma só, sem que você tenha que dizer uma só palavra. Quem está me entendendo? Aqui no livro de 1 João, no capítulo 3, primeiro versículo, fala assim: os filhos de Deus, vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai. O Pai está em letra maiúscula, que é Deus. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha só. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Até os anjos gostariam de fazer o que nós, homens de Deus, fazemos, pregar o Evangelho. Mas Deus nos deu essa missão a nós. Vamos buscar fazê-la com perfeição, como Paulo ensinou, pessoal. Paulo ensinou, Paulo ensinou ao seu discípulo, Paulo não, Eliseu. Eliseu, ele ensinou ao seu discípulo perdão, pessoal, me equivoquei outra vez. Elias ensinou seu discípulo Eliseu. Quando Paulo foi arrebatado, quando Elias foi arrebatado, né? Nós podemos perceber que quando a carruagem ia levando a ele, ele perguntou a Eliseu: que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero a unção dobrada do Senhor. E sabe o que Elias respondeu? Dura coisa me pediste. E o lançou a túnica. E ele não pensou duas vezes. Ele agarrou a túnica com aquela fé de que teria a unção dobrada de Elias. Elias fez 7 grandes milagres. Mas o seu discípulo Eliseu fez 14. Paulo
disse a Timóteo que ele não tivesse do que se avergonhar e guardasse a couraça da justiça e o escudo da fé, e que manejasse bem a palavra de quem? A palavra de Deus. Que manejasse bem a palavra de Deus. Você tem guardado a tua couraça da justiça, o teu escudo da fé, e tem buscado aperfeiçoar-se na palavra de Deus? Leva muito tempo para se aperfeiçoar na palavra de Deus. Já perdi até a quantidade de vezes que já li. Sigo lendo um e outro, e um e outro, um e outro. Até o fim da tua vida você vai seguir lendo e sempre vai seguir aprendendo. E ainda que você tenha lido de capa a capa, sempre Deus vai falar com você. Ainda que você tenha 90 anos, 100 anos, Deus sempre vai usar para falar com você. E sempre que Ele usa a palavra para falar com você, parece como se fosse a primeira vez. E aqui Ele, através do discípulo João, ele disse, que nós tivemos o privilégio de ser chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a quem? A Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Também Ele é puro. Você tem que buscar ser puro. O que é buscar ser puro? Ter bons pensamentos. Às vezes, você tem pensado mal do irmão da tua congregação, do irmão de uma outra congregação. Às vezes, eu sou difícil de entrar, eu só tenho um Instagram, é difícil de eu entrar. Quando eu entro, para dar uma olhadinha, eu passo assim rápido, eu nem tenho o hábito de ficar curtindo e nem tenho o hábito de ler. Eu entro, vejo algumas coisas, e quando eu vejo assim, eu fico quieto, nem falo nada, passo direto. Eu só fico observando, eu não dou opinião, porque eu não tenho poder de convencimento. Quem convence o homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta. E quem convence é o Espírito Santo. Então eu posso ver o que a pessoa escreve ali, até com boa intenção, mas ela não sabe que pode estar ferindo a outra pessoa. Aprenda. Nem tudo o que você pensa se pode falar. Nem tudo que eu penso eu posso falar. Nem tudo que eu gostaria de falar eu posso falar. Porque o que para mim é inofensivo, para outros é extremamente ofensivo. E o objetivo para que Deus me chamou não é para ofender o meu próximo, não é para julgar o meu próximo, é para demonstrar ao meu próximo que ele também pode ser de Deus, mas não com palavras, com as minhas atitudes.
Outra coisa que você tem que aprender: não seja aquele cristão hostigante. O cristão hostigante é aquele que toda hora está querendo pregar para você. Chega uma hora que você se torna até chato. E aquela pessoa não vai sentir prazer de estar perto de você, porque você se torna chato de tanto estar falando toda hora. Se você já falou, você já plantou uma semente. Então deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Quando você menos esperar, aquela pessoa vai falar com você sem você perceber. E aí, como é que é isso? Como é que é aquilo? Aí você vai ter a oportunidade de entrar no assunto e ensinar. É assim, pessoal. É como eu disse para você, antes de vir conhecer 97 países, eu conheci o meu país. Primeiro porque servi na Força Aérea e na aviação a gente tem a oportunidade de viajar o Brasil todo. Pode ser no Bandeirante, pode ser no C-130, é conhecido como Hércules. Tem vários aviões, vários. Eu cheguei a voar, você que é novinho, nem sabe. No antigo presidencial, que era conhecido como Sucatão. Hoje não, hoje o avião presidencial brasileiro é moderno, mas antes não era. Eu cheguei a viajar no avião presidencial. Eu lembro que quem era o comandante e piloto, na época era o Capitão Guedes. Hoje talvez ele já é general, se não for general já está na reserva, já se passaram muitos anos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então guarda isso aqui. No versículo 3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Se você tem esperança em Deus, purifica-se a si mesmo. Não queira estar purificando a outras pessoas, não. Purifica-se a si mesmo, para que assim, através da tua vida, outros sejam purificados. Porque há quem queira purificar e não tem buscado purificar-se a si mesmo. Como também ele é puro. Qualquer que praticar o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar nossos pecados. Então, vós que praticais iniquidades, eu não te condeno, assim como Jesus não condenou a ninguém. Como ele disse a Maria Madalena, né? Aonde estão seus acusadores? Nem eles te acusaram, e nem eu. Levanta-te, vê e não peques mais. Porque ele veio para você. Ele veio para os enfermos. Jesus usou essa expressão: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quando ele falou sãos, ele falou no sentido figurado, e enfermo também no sentido figurado. Ele queria dizer: eu não vim para quem conhece os mandamentos e a lei de Deus.
Esses já eram sãos. Eu vim para aqueles que são enfermos. Apesar de haver quem era enfermo fisicamente e ele curou a muitos, ele veio para aqueles que eram enfermos espiritualmente. Nicodemos era um fariseu, era um doutor da lei, era um homem que andava nas sinagogas, nos templos, era um mestre da lei, era um homem inteligente, conhecia a lei, a Torá, o Antigo Testamento completo. E ele sabia que não podia ser visto com Jesus, porque senão ia ser criticado. E ele tomou uma túnica, uma capa negra, e à noite, às escondidas, foi ter com Jesus. E quando chegou a Jesus, ele disse: Mestre, seis que vens de partes de Deus, porque ninguém pode fazer tais coisas se não vem de parte de Deus. Ninguém pode fazer tais milagres se não vier da parte de Deus. E Jesus disse a ele: pois a ti é necessário nascer de novo. Jesus falou em parábola, sentido figurado. Ele, sendo um homem inteligente, mestre da lei, conhecedor, não entendia o que Jesus estava falando. Quando Jesus disse: vós é necessário nascer de novo. E ele disse: como posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus não estava falando dele voltar ao ventre materno. Jesus estava falando dele nascer de novo como pessoa, abandonar os velhos hábitos, os velhos costumes, abandonar o pecado, abandonar a iniquidade, porque Jesus veio para tirar a iniquidade, para tirar o pecado e fazer de você um filho dele. Mas Nicodemos não entendia. Ele sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus, mas ele não conseguia entender. Aí você via a ignorância dele. E assim há pessoas no mundo espiritual hoje, tanto lá fora como dentro da igreja. Pessoas muito estudadas e que, de repente, está como Nicodemos, que não consegue ver as coisas diante dos seus olhos. É por isso que eu disse o que eu disse. Cuidado. O que é inofensivo para você, para outros pode ser muito ofensivo. E você, em vez de trazer para perto, você só está afastando e nem se dá conta. E depois você pergunta: por que fulano não fala comigo? Beltrano não diz nada. E tá. Anda a pregar o evangelho dentro das comunidades do Rio de Janeiro perigosas. Eu fui pastor em São Paulo, em Ribeirão Preto, fui pastor em Campinas e fui nos lugares mais bravos. Fui pastor em Guarulhos, fui pastor em São Paulo, capital, no Brás, Itararé. Fui pastor em Manaus, Presidente Figueiredo, lá para dentro, Manacapuru. Estou falando do Brasil, Pará, lugares difíceis, Acre, Rondônia. Você que diz que é fera, que arrebenta, pastor que está em São Paulo, que
que está no Rio de Janeiro. Vai pregar lá dentro do Acre. Prega no Acre. Prega a palavra de Deus lá em Rondônia. E você vai ver como é que são as coisas. Como diz o ditado popular, lá filho chora e mãe não vê. A pessoa chega lá cheia de gás. Mas quando a situação começa a ver a situação difícil, aquele gás acaba rapidinho, chora, não, eu quero voltar. Eu já vi muito isso. Não falo isso para dizer que sou melhor que ninguém, não. Toda a glória, toda a honra seja a Deus. E muito obrigado, Jesus, por ter me dado a oportunidade de ter ido a esses lugares tão difíceis e ter suportado. Fui a muitos países pobres, países que vocês nem imaginam. Você sabe o que é pregar o evangelho em Guatemala, em El Salvador, Honduras? Você não tem ideia. Sabe o que é pregar o evangelho no Haiti? Você sabe o que é pregar o evangelho em Moçambique? Angola? Então não venha falar para mim que quando você passar por esses países, porque tem pastor que quer pregar o evangelho, eu quero ir para os Estados Unidos da América. Também não é fácil, não. É bonito, tal, tudo é muito bom, tem prosperidade, mas não é fácil pregar o evangelho nos Estados Unidos, não, tá? Eu preguei no Texas, na Califórnia, em Atlanta, São Francisco. Não vem dizer não. Agora, você quer pregar em países de primeiro mundo? Eu quero ir para a Europa, vem para cá. Em Angola, Moçambique, você enche a igreja fica lotada. Mas na Europa tudo é muito lindo. Mas você vai conseguir levar uma alma na igreja? Estados Unidos igual. O Peru, então, meu Deus do céu. Eu já passei nas Cordilheiras Andinas, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Guiné-Bissau, Guiana Francesa, Guiana Inglesa. Costa do Marfim. El Salvador. Lugares difíceis, pessoal. Muito difíceis. Cabo Verde. Difícil. Muito difícil. Eu aposto que você não sabe qual é o país onde o evangelho mais cresce no mundo. Eu vou dizer para você que talvez nunca saiu do Brasil. O país que o evangelho mais cresce no mundo é a China. É proibido? É proibido. Mas lá cresce porque as pessoas fazem escondido e bem escondidinho em casa. É uma coisa de louco. A igreja, mas a igreja, até o que o pastor vai pregar, tem que ser mandado para o governo. O governo vai ver o que você vai pregar, vai retificar. Você tem que falar o que o governo quer que você fale na reunião, no culto.
não é como você está pensando, não. Você pode abrir a Bíblia e pregar o que você quer, como você quer, não. É difícil, é diferente, tá? É difícil. No Japão, eu tenho um amigo japonês, brasileiro que é descendente de japonês, que está lá no Japão. Pensa que é fácil pregar no Japão? Você nunca sentiu um terremoto na sua vida. Eu já passei em terremoto. Olha aí no YouTube, Pisco, terremoto 2017. Você vai ver o que é. Um Pisco. Terremoto. Acabou com a cidade de Pisco. O epicentro foi bem Pisco, Pará, que se acabou tudo aquilo ali. Caiu tudo. As pessoas foram dormir na rua. O pastor que estava lá quase morreu. Meu Deus do céu. Ficou dias sem comer, passou fome. Estava lá, pessoal. Não tinha... Na hora que aconteceu o terremoto, acabou a luz, os telefones, nada funcionava. Passei por terremoto na Venezuela, no Chile, no Peru. Eu peguei em 2017 o mais forte. Busca na internet. Saiu um clarão forte de dentro do mar que brilhou de noite no céu. Uma coisa incrível. Parece que aquilo ali foi o choque das placas tectônicas. Tá bem claro na YouTube. Busca no YouTube aí. Terremoto no Peru 2017. Você vai ver como é que foi. 2017 não, 2007, desculpa. Terremoto no Peru 2007. Estou dormindo um dia, estou vendo os quadros da parede tudo balançar. No México. Você já viu vulcão? Em Guadalajara tem um vulcão terrível. Então fica com essa palavra. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com todos. Perdoe-me por ter me esticado até aqui, mas eu gosto de trazer aqui essas experiências para vocês, essa meditação. Pai, abençoe a todas as pessoas que ouvirem essa pregação, essa mensagem, essa experiência que he vivido na Tua presença. Abençoa o meu ministério, abençoa o ministério daqueles que estão começando, daqueles que necessitam de discernimento espiritual, de alguém que os ensine, de alguém experiente. Pai, eu peço por todo o Brasil, eu peço por todo o continente da América Central, América do Norte, eu peço pela Oceania, pela Ásia, eu peço pela Europa. Eu peço, Senhor, que essa guerra que há entre a Rússia e a Ucrânia se acabe, que haja paz. Os dias aqui estão difíceis, a causa da guerra. Todos os países que são membros da OTAN, aqui nós falamos NATO, estão sofrendo muito com a inflação, os preços estão altíssimos, tudo está muito difícil. Eu que o diga. Quem chega agora há pouco tempo, fica maravilhado com as coisas que vê, com algumas coisas que pensa que é fácil. Ah, que baratinho, 2 euros, 3 euros. Baratinho porque ela não converteu para real. Se ela converter para real, ela vai ver que não é nada baratinho. É caro.
Abençoa o povo na França, em Luxemburgo, na Bélgica, na Suíça, na Alemanha, na Itália, enfim, toda a Europa, Dinamarca, Noruega, todos esses lugares por onde passado, Pai, na América, no Centro-América, Norte América, enfim. Abençoa a minha casa, a minha família, que todos tenham um Shabat abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a paz do nosso Senhor Jesus. Tchau.